para o Maracanã. Eu pensei, o Maracanã de tanta gente, não, o Maracanã de tanta polêmica. Não fala de tanta gente, porque atualmente... É de gente falar demais de mesmo. tanta gente é problema. Vasco, Flamengo. Esse é o motivo de tanta discussão. Porque amanhã tem o Fluminense contra o Olímpia. Cícero Melo está lá, está vendo de perto o gramado. Cícero Melo, bom dia, bem-vindo ao F360. Obrigado, bom dia para você, Abel, para os companheiros aí nos estúdios e para o fã de esportes. Como você disse, é um Maracanã de muita gente, sim. Amanhã tem esse primeiro jogo, o jogo de ida das quartas de final da Libertadores da América, Fluminense e Olímpia, e os ingressos estão esgotados. Carga total de 70 mil ingressos, sendo que tem as gratuidades por lei e tudo mais. Vamos ter aqui mais de 60 mil torcedores pagantes no Maracanã. E vamos aí falar da polêmica, não se fala em outra coisa desde domingo, desde o jogo entre Vasco e Atlético Mineiro, não se fala em outra coisa a não ser o estado do gramado do Maracanã. Mas não é para menos, né? Não existe gramado nenhum que resista a tantos jogos. No mundo todo não tem um estádio que tenha tantos jogos. Vejam vocês que já tivemos 55 jogos nesta temporada aqui no Maracanã, né? O segundo é o Independência, em Belo Horizonte, tem 15 jogos a menos, 40 jogos. A média, né, nos grandes estádios, principais estádios da Europa e do mundo, é de no máximo 30 jogos por temporada. E por isso, porque caiu muita chuva no jogo Vasco Atlético, ficou ressaltado aí que o gramado não tem estrutura para aguentar essa pressão de chuva e de tantos jogos. O Maracanã, né, o Complexo Maracanã, então divulgou um comunicado, uma nota oficial, dizendo que vamos ter uma parada técnica para a recuperação do gramado, que já está acontecendo a partir de agora. Claro que o gramado ainda está em atividade, vamos ter 2 jogos. Amanhã esse jogo do Fluminense contra o Olímpia e o último vai ser no sábado, Campeonato Brasileiro, Flamengo e Internacional. Aí depois o gramado fecha e começa essa reforma aí de mais ou menos 3 semanas, podendo ser até um pouquinho mais, né? O detalhe é que a volta do Maracanã, depois desses 2 jogos dessa semana, vai depender muito de quando o Flamengo vai jogar contra o São Paulo com o seu mando de campo. Sorteio do mando de campo da final e do primeiro jogo da final vai ser ou na segunda-feira ou na terça-feira da próxima semana. Se o jogo Flamengo e São Paulo, o jogo do mando de campo do Flamengo, for o da final, então o Maracanã só vai reabrir no dia 24 de setembro. Se for o jogo, primeiro jogo, jogo de ida da final, aí o Maracanã vai ter que reabrir no dia 17. Ele ganharia uma semana ainda de conservação aí do gramado, se afinal o último jogo for no dia 24 de setembro. E lembrando também, eu estou vendo aqui o gramado daqui de cima com o sol, nem parece que está tão ruim. Aonde ele está mais prejudicado são nas 2 grandes áreas, principalmente a pequena área do meu lado direito, a pequena área que fica do lado esquerdo das tribunas e das cabines de rádio e televisão. Já tem funcionários lá, a gente está vendo aí, trabalhando, né, para tentar dar uma pequena recuperada para o jogo de amanhã, mas a força do trabalho vai ser mesmo a partir de segunda-feira. O Flamengo joga no sábado, domingo ou segunda-feira começam essas obras. O Alexandre pode até me dizer, está aqui do meu lado, a sessão do Maracanã, se domingo ou segunda, Alexandre, começa as obras de recuperação. Logo após o jogo, aí, acabou o jogo, já entram os funcionários para recuperar o Maracanã. E lembrando então que Flamengo e Fluminense vão ter que também mudar alguns jogos seus do Campeonato Brasileiro, que vai ser nesse período que o Maracanã vai estar fechado. O Fluminense joga contra o Fortaleza no dia 3 de setembro. Esse jogo, ontem mesmo a gente já noticiava, mudou do Maracanã para o estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Agora o Flamengo está tentando mudar o jogo contra o Atlético Paranaense, que está marcado para o dia 13 de setembro. A primeira opção seria a Neoquímica Arena. O Flamengo está em negociação com o Corinthians para jogar lá em São Paulo. Se isso não der certo, a segunda alternativa, a segunda opção, seria o estádio Mané Garrincha, em Brasília, né? E sem esquecer também que ainda tem a possibilidade do Fluminense passar para as semifinais da Libertadores da América, e aí teria jogos também na semifinal na semana do dia 25, né? De 25 a 27 de setembro, o jogo de ida das semifinais. Nesse passar, é bom a gente ressaltar. E a volta no entre dia 2 e 4 de outubro. Também a gente não pode esquecer que a Conmebol sempre quer
que o Maracanã, o estádio da final da Libertadores, fica à sua disposição cerca de 30 dias antes. E a final está marcado esse ano aqui para o Maracanã, mais uma vez, para o dia 4 de novembro. Abel, daqui da onde eu estou, a calamidade não é tão grande, né? O problema é que lá dentro os jogadores é que sentem e quando chove, é claro, ressalta demais esse prejuízo que o gramado está tendo. Legal, muito obrigado então, Cícero Melo, trazendo aí as informações do Maracanã e também um pouco da visão dele ali do gramado. Realmente a gente olhando daqui com aquela câmera aberta, parece que está um tapete bonito, mas quando a gente acompanha os jogos a gente vê que não é assim, né? Pergunta para o Léo Jardim se o gramado está legal. Pergunta para os jogadores. O Ganso ontem, em entrevista aqui na ESPN, disse o estado do gramado é ruim há muito tempo, não é de hoje, não foi a partir do jogo do Vasco no fim de semana, é um problema crônico do Maracanã. E, para mim, Flamengo e Fluminense falham ao apontar o culpado errado pela história. A culpa pelo estado do gramado do Maracanã não é do Vasco, a culpa é do governo do estado do Rio de Janeiro. Por que os dois não se juntam? De hoje essas imagens, pode Exato. continuar. Não, e por que os dois clubes não se juntam, que hoje formam o consórcio de gestão do Maracanã, para cobrar providências do Estado para destravar logo essa licitação? Vai ser do interesse de todos, ter uma licitação justa, uma ampla concorrência. Isso é o que se deve cobrar no Maracanã. Fazer nota motivada por rivalidade é muito fácil, mas é tapar o sol com a peneira, é não atacar o principal responsável e a principal solução. Tem muita gente que aponta que há uma incompetência de Flamengo e Fluminense por não conseguirem conservar o gramado nas suas condições ideais. E eu nem acredito que é isso, porque realmente é um trabalho complexo, é um trabalho que demanda muito investimento, mas como Flamengo e Fluminense vão despender uma grande quantia de dinheiro, até mais do que já estão gastando, para um gramado que eles não sabem se daqui 1 ano ou 2 vai estar sob a gestão deles. Então, a solução para o Maracanã é ter uma licitação definitiva, uma licitação com termos claros e uma ampla concorrência para o Maracanã. Quem vai sair ganhando? Os clubes, todos, e a partir de termos claros, a gente pode definir um número máximo de jogos para o Maracanã por temporada e também o estado do Rio de Janeiro, porque a partir do momento que você entrega o estádio para o consórcio ou para os clubes que apresentarem a melhor proposta, isso vai fazer com que entre dinheiro para o Estado, para os cofres públicos. Vamos lá. Essa questão do investimento no gramado, sem saber o futuro, eu acho que para os clubes não importa o futuro, importa o presente. Eles estão usando o Maracanã dia a dia. Eu não sei daqui a 1 ano se eu vou ser o administrador do estádio ou não, mas eu estou jogando agora. E eu não vou botar um dinheiro no gramado para ele estar bom agora, se os meus times, no caso, tanto o Flamengo quanto o Fluminense, são times técnicos que gostam de jogar com toque de bola, propondo o jogo, partindo para cima do adversário, eles precisam de um gramado bom. Então, não há, para mim, justificativa para que não haja um investimento no gramado. E dinheiro para fazer investimento existe. Não me venha o Flamengo e o Fluminense dizer que não tem dinheiro para investir. O Flamengo arrecada mais de 3 milhões por jogo no Maracanã. Quanto é que vai ser fazer um investimento no gramado do Maracanã? Por mais que se invista, você tem razão no que você está dizendo, não adianta investir ter 500 mil jogos. Se o problema... O Cícero falou lá, 55? 55. Até aqui. Até hoje. E eles estão apontando, porque essa é uma briga política. Essa briga do gramado do Maracanã é política para ver quais serão os administradores do Maracanã após uma licitação que o governo do Estado empurra com a barriga porque não quer se comprometer politicamente com um lado ou com o outro. A verdade é essa. Agora, vamos lá. Se tem 55 jogos no Maracanã, desses aí, 2 foram do Vasco. Então não são jogos do Vasco responsáveis pelo gramado estar ruim. Claro que não. São 53 jogos de Flamengo e Fluminense. É muito, é muito. Então a conclusão é, não dá para ter 2 times administrando o Maracanã. Escolhe um ou outro. É simples, aí você vai ter um gramado. E só vai escolher com licitação justa, com ou cada então, uma terceira opção, que muita gente vai gritar, mas já foi opção para o Palmeiras, foi opção para o Atlético Paranaense e recentemente para o Botafogo. Bota grama sintética. Mas é um absurdo, é um antifutebol e tal. Mas a realidade
diz que, para que você tenha um número maior de jogos no estádio, para que possa fazê-lo mais rentável, coloca grama sintética e vive dentro da realidade que é possível e viável. Ou então, escolhe, é Flamengo ou Fluminense? É um time só, na licitação escreve, só pode jogar um time. Só pode jogar o time que for administrador do Maracanã. Escolhe um ou outro. Porque com 2, fica assim. Não dá para manter. Ou então você pega e faz um mega investimento no gramado. Gramado natural não aguenta 2 mandantes. O Cícero falou em 30 jogos na Europa, porque é tudo em retorno, um clube mandando ali. Você duplica o número de jogos, é jogo para o Então você coloca 3 ou até 4 administradores, porque tem até o Botafogo. O Botafogo não tem interesse nesse momento, porque tem lá o Nilton Santos. Mas que sejam 3. E você delimita o número de jogos que cada um vai disputar no estádio. Gramado tem que ser poupado. Você também vai jogar aqui uma vez por mês. Os outros jogos você leva para outras praças. E do jeito que está hoje, acaba sendo um direito do Vasco ou de outro clube do Rio de Janeiro de levantar a mão e falar, eu quero jogar no Maracanã. Porque é um termo provisório. E o termo provisório prevê que todos têm esse direito. Então, por mais que exista um consórcio por trás, gerindo e botando dinheiro no estádio. Então, esse negócio deixa de ser interessante até mesmo para Flamengo e Fluminense. Então, essa cobrança precisa superar a mesquinharia da rivalidade, a mesquinharia clubística. Essa cobrança precisa ser, e até seria um ensejo para uma união de fato, para cobrança de responsáveis. A partir do momento que tiver uma licitação, é do interesse de todos. Ou alguém está querendo levar a vantagem por baixo dos panos, ou alguém não tem interesse que essa licitação continue travada, atravancada. Então, isso é preciso pontuar. Não há que se responsabilizar um clube ou outro. Há que se buscar o devido responsável, que é o governo do estado do Rio de Janeiro, que é o grande fiador dessa bagunça que está o Maracanã hoje. Não se unem para melhorar a arbitragem, não se unem para fazer liga. Você acha que vão se unir nessa, que inclusive dá uma brecha para fazer politicagem e barulho em cima da rivalidade em relação aos outros? Não vão se unir nunca. Sorte do Botafogo, que tem o estádio. Ai, torcedores tricolores, hoje trago a vocês as últimas atualizações sobre a situação do nosso Flusão e, em particular, sobre o nosso lateral esquerdo Marcelo. A notícia não é a que esperávamos, mas juntos vamos entender e apoiar nosso time do coração. A Conmebol emitiu um comunicado oficial nesta terça-feira e, infelizmente, a suspensão de 3 jogos para o Marcelo foi mantida. Isso significa que nosso querido lateral já cumpriu um jogo de suspensão, mas, infelizmente, ele ficará de fora dos próximos 2 jogos cruciais contra o Olímpia, do Paraguai, nas quartas de final da Conmebol Libertadores. Vale lembrar que o Marcelo tinha participado de uma videoconferência com a comissão de apelação da entidade, onde ele tentou justificar o lance que resultou na lesão do Luciano Sanches, do Argentinos Júniors, durante as oitavas de final. Infelizmente, a videoconferência não surtiu o efeito desejado e a suspensão foi mantida. A decisão da Conmebol é definitiva, mas é importante ressaltar que ainda cabe recurso perante o Tribunal Arbitral Desportivo, TEAD, de acordo com o Article 69 do Código Disciplinar da Conmebol. O prazo para entrar com esse recurso é de 21 dias corridos a partir da notificação da decisão. Então, o Fluminense e o próprio Marcelo podem considerar essa opção. Lembrando que as decisões definitivas da comissão disciplinar podem ser recorridas na comissão de apelações, mas existem certas medidas disciplinares que não se aplicam a isso, como advertências, suspensões curtas e multas específicas. Sobre o lance em questão, ocorreu por volta dos 10 minutos do segundo tempo. Marcelo tentou driblar os adversários e, infelizmente, acabou acertando em cheio o joelho do jogador Luciano Sanches, do Argentinos Júniors. O resultado foi uma lesão grave, e Sanches deve ficar fora por até 12 meses. É importante notar que, mesmo com a situação delicada, o Marcelo mostrou respeito e preocupação. Ele tentou entrar em contato com o jogador adversário para expressar seus sentimentos e desejar uma recuperação rápida. Torcedores, sabemos que esse é um momento difícil, mas como verdadeiros tricolores, temos que continuar apoiando nosso time, seja qual for a situação. Vamos estar juntos, torcendo e vibrando pelo Flusão em todos os momentos. Fiquem ligados nas próximas notícias e não esqueçam de enviar suas mensagens de apoio ao Marcelo e ao time. Com a nossa energia positiva, estaremos sempre unidos pelo Fluminense. Avante, guerreiros tricolores!